Salve, Aí, Kaique! salve! E aí, Fala, Danilão? velho. Como é que você Tranquilo? tá? Como é que você Tudo tá, irmão? bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Show de bola, tô em paz aqui, com saúde, Que é o que mais importa. que é o que mais importa nessa época, né? Graças a Deus, é sim. E aí, como é que tá? Como é que tá essa correria aí na construtora, nessa quarentena, nesse Covid, nessa pandemia aí? Cara, graças a Deus a gente não parou aqui, né? A gente não, Graças a a nossa Deus. cidade por aqui a gente não parou, a gente continuou. Pelo contrário, a gente fez mais novas obras aqui e a gente está tocando aqui mais uma nova obra de galpões logísticos e, obviamente, respeitando todas as medidas da OMS Sim, aqui, né? Fazendo máscaras para os funcionários, 2, 3, 4, quanto mais precisarem, muito bom. né? E aí a gente está tocando aí os nossos projetos, não só dentro da construtora, como também dentro do plantão engenharia também, que houve uma demanda maior agora nessa quarentena. Show de bola, show de bola. Pra galera que tá entrando aí, vou me apresentar aqui, vou falar o propósito da live, apresentar o Kaique também, deixar ele aí falar que é o homem que entende do negócio. Bom, galera, é o seguinte, a gente está fazendo essa live aqui no Carreira Engenharia Civil, juntamente com o Plantão Engenharia. Meu nome é Daniel Oliveira, eu sou da 2B Educação, que é a detentora do Carreira Engenharia Civil, parceira de Kaique há muitos anos aí, Isso. é uma longa estrada. A gente tá aqui com o Kaique, essa ideia, Kaique Macedo aí, é fundador do Plantão Engenharia, sócio da família dele também, é construtora Macedo, então tem muita coisa a agregar. E é jovem, então para quem está começando a carreira também é um cara que é jovem, mas com muita experiência, então vai saber passar bastante aí o caminho que a gente deve seguir. E a ideia é falar aqui mais do perfil empreendedor do Kaique, os desafios que ele teve para começar a empreender na engenharia civil, e também falar um pouco como é que a construtora Macedo está se adaptando nesse período de crise da pandemia, como é que as coisas estão indo, o que, que eles fizeram para continuar aí, que ele já falou que está bombando aí, continua tudo bem. Então é isso aí. Basicamente é isso. Kaique, sabe pra gente aí, fale um pouco do que é o Plantão Engenharia, o que é que você faz. Certo, certo. Primeiro saudar aqui, né, o Matheus Leone, que acabou de entrar aí, o autor do livro de patologias aí da 2B. Mais um grande empreendimento aí da 2B Educação, aí, que está fazendo o maior sucesso aí no Brasil, lá fora, né? Eu sou Kaique Macedo, sou o fundador do Plantão Engenharia, graças a Deus, parceiro da 2B Educação aí, uma empresa aí que está crescendo a vento e poupa aí, com grandes projetos aí. Eu vou falar hoje um pouco mais. Eu tenho 27 anos de idade, né, sou formado em engenharia civil, apaixonado por vendas e negociações e gestão financeira, né, que hoje é um dos grandes pilares para ter um sucesso dentro de uma empresa, seja ela qual for, né. Isso eu aprendi, não foi na faculdade, né, não foi nem um pouco na faculdade, eu consegui aprender isso, pelo contrário, eu aprendi fundando uma empresa, tomando prejuízo, que é o que 80% das pessoas aprendem fazendo dessa maneira, né? Como foi que surgiu, né, a ideia do Plantão Engenharia? Na verdade, eu acho que grandes ideias, na verdade, eu falo para todo mundo, né, quando eu dou minhas palestras, que toda grande empresa, quando ela for criada, ela precisa solucionar um problema de alguma pessoa. Então, jamais hoje no mercado sua empresa vai sobreviver se ela não estiver solucionando problemas. Esse é um ponto principal aí para que você tenha um sucesso no mercado, seja ele qual for, né? Se você estiver aí trabalhando com alimentos, enfim, qualquer outro mercado, você tem que ter, solucionar um problema ou a dor de alguém, né? Então, o grande problema que eu enxerguei foi ainda, né, na graduação, quando eu era estudante, desde os meus 18 anos de idade. Eu estou dentro de obra, né? Minha família tem construtora, então, graças a Deus, eu tive uma oportunidade, né, e abracei essa oportunidade. E desde os 16, 17 anos eu estava em obra, então participei de inúmeras obras ao longo desses anos, desses 7, 8 anos de carreira que eu estava dentro de obra, né? Então, a gente já pegou, em Salvador mesmo, nós pegamos dois atacadões e açaí, né? Fizemos Lauro de Freitas e Paripe, aqui na cidade também. Então, acompanhei desde obras verticais, horizontais a industriais. Então, desde como estagiário a engenheiro civil, né? Então, nesse meio tempo, eu sempre na prática, né, sempre estava lá, né, Danilo, reunido com pessoas que viviam, né, a prática em si, que estavam no campo de guerra, batendo de frente. E quando eu chegava na faculdade, era uma outra visão, né? Às vezes, que eu acho que muita gente que está nos assistindo agora nesse exato momento, a gente tem professores que são reaproveitados no quadro, né? Então, um cara que pagou
me deu cálculo 1 lá no início, está me dando concreto lá no final, né? No caso da nossa área, né? Então, a maioria das vezes a gente pega um cara que nunca chegou nem a dimensionar, né, um edifício, nunca chegou a ver como é que é executado dentro de obra e está lá dando a matéria para a gente. Né? Então, é de livro, né? Engenheiro de livro, né? Isso, exatamente. Então eu tenho certeza que todos vão concordar comigo que os melhores professores, pelo menos na minha concepção, foram aqueles que eu tive na prática, vivendo a prática. Então eu pude realmente me identificar com essas pessoas. E eu também acho que muitas dessas pessoas devem concordar comigo que a gente sai da universidade com um déficit gigantesco. É uma lacuna gigantesca que é a prática. Né? Então eu estava na prática, na verdade, na época eu trabalhava de manhã e de tarde e estudava à noite. Então eu estava de manhã e de tarde em obra e à noite eu estava na faculdade. E quando eu chegava lá na faculdade, que chegava obviamente nas cadeiras do profissional, havia uma divergência gigantesca daquilo que se era falado, daquilo que eu vi na prática. Né? Então, com isso, também vi muitos colegas meus de sala, né, chegando perto da formatura, sem entender o que era uma viga Valdrame, né, o que era um projeto estrutural, enfim, não entendia praticamente quase nada que acontecia dentro de obra. E obra, né, meu pai tem mais de 25 anos de experiência, ele fala que obra é uma constância. Né? Então não é fácil executar obra, não é para qualquer um executar obra, então você tem que ter muita constância de atividades. Né? Então toda vez que você pegar uma obra, você vai ter um problema diferente. E aí, em meio a tudo isso, eu criei a plataforma do Plantão Engenharia. Por quê? Porque eu via que muita gente estava sendo jogado no mercado de trabalho sem ter aquele suporte que precisava. Né? Então, assim, Kaique, hoje você se você é uma pessoa de sucesso? Não, eu não me considero um engenheiro de sucesso. Né? Então, assim, eu acho que para a minha concepção de vista, ser considerado um engenheiro de sucesso tem que ter pelo menos 30 anos de carreira. 30 anos de carreira. Na minha concepção de vista, eu tenho 5 anos de carreira. Não, você não é um engenheiro de sucesso. Porque obra, você vai estar lá todos os dias apresentando novos problemas, passando por vários problemas, né? Então, assim, meu pai tem 25 anos de carreira, já executou obras de todos os tipos. Né? Então, assim, eu realmente considero ele como um engenheiro de sucesso. E ainda veio coisa que nunca tinha visto na vida, né? Pois inclusive recentemente a gente pegou um grupo, né? Um grupo Jorge Batista de Teresina, que estava fazendo uma instalação de cabos de rede, de internet, e ele disse, rapaz, eu nunca vi isso na minha vida. Ele, com 25 anos de experiência, nunca tinha visto a instalação de suíte, que é mais para empresas de tecnologia. Então, sim, você ser engenheiro civil e executar obra é um desafio muito grande. Então, você tem que estar preparado o tempo todo para os desafios. Kaique, eu trabalho com condomínio horizontal. Eu vou só me especializar em condomínio horizontal. Não. Porque vai chegar um certo momento que alguém vai pedir para você executar um condomínio vertical e você vai precisar ter o domínio. E você não pode ir na hora, hoje, obviamente, como o mercado está exigindo, né, de cada um, a gente não pode chegar, não, peraí, deixa eu ler um livro. Não. Então, você tem que já... E nem vai aprender no livro, né? E nem vai aprender, né? Então, eu faço, eu só sei de tudo, na hora vai lá, encara os desafios, né? Ou então, se você tiver a possibilidade de ter pessoas mais experientes ao seu lado, que eu falo que hoje eu consigo ter uma visão melhor, mais ampla, né, da engenharia, porque eu me apoiei em ombros de gigante. Então, sempre tive um amigo mais experiente, sempre tive meu pai junto a mim, uma pessoa que teve uma experiência em uma outra obra, e jamais eu vou me considerar, né, uma pessoa que sei de tudo. Sabe tudo, não dá. Eu posso me especializar em um pontinho só. Por exemplo, se você chegar para falar comigo de patologia, eu vou ficar perdido um pouco. Então eu vou chamar o Leone. Aí você pega o livro, pega o livro dos meninos aí. Pega o livro que tá aqui. Cadê o livro? O livro não tá aqui, já eu mostro pra galera aqui, o livro tá aqui. Né? Pega o livro, dá uma leitura. Então, recentemente mesmo, meu pai disse, Kaique, me compre um livro de patologia nas estruturas aí. Aí eu peguei e dei o da 2B. 25 anos de experiência, tá aqui, ó. O livro da 2B. Tá entendendo? Então, não ache que você vai, sei de tudo. Fiz 2 MBA, sei de tudo. Não sabe. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar em constância. A roda ela tem que girar. E aí criei a plataforma. Tem que aprender no lugar certo, né? Tem que aprender no lugar certo. Não é só a teoria, né? É o que a gente fala.
a gente tem uma filosofia muito próxima que é de levar a prática para as pessoas, né? Isso que é o mais exatamente. importante. E aí foi, recentemente, foi quando eu decidi fazer um MBA. Né? Eu fiz, rapaz, eu vou começar a imaginar o que é que eu quero fazer. Né? E eu fiz, cara, eu vou fazer um MBA em negociações e vendas pela PUC, no Rio de Janeiro. E aí, muitas pessoas me questionaram, pô, mas você é engenheiro civil, por que você vai fazer negociações e vendas? Aí eu fiz, aí é que está. Eu não vou fazer MBA em estruturas, porque eu não vou calcular. Eu não vou fazer em fundações, porque eu não vou executar fundações. As fundações que tem na minha região aqui, as mais próximas são fundações diretas. Para quem está assistindo aí vão entender. São sapadas diretas. E eu disse, cara, eu lido com vendas todos os dias. A gente lida com empresário todos os dias. A gente tem negociações todos os dias. E melhor de tudo, toda empresa precisa vender. Né? Se não vender, não sobrevive. Né? Então, assim, se a Apple parasse de vender hoje, ela quebrava. Né? Então, se a Nike parasse de vender hoje, ela quebrava. Então, eu vou me especializar nessa área, e aí foi quando eu entrei nessa área, estou me especializando dia após dia, lendo tudo que você imaginar sobre vendas aí, no atacado, no varejo, né, em larga escala, e estou adaptando para a construção civil. Então, e negociação tem todos os níveis, né? Desde do pedreiro, do mestre de obra que você está negociando ali para entregar alguma coisa, para fazer alguma coisa, entender ali a necessidade, até o empresário que vai estar, o cliente que você vai estar fornecendo o serviço. Né? Exatamente. Então varia de pessoa para pessoa. Então você tem que estar apto para negociar com qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de profissional. Né? E aí é extremamente importante isso. É tanto que eu tô formulando um curso na área de negociações e vendas. Na verdade, eu estou criando um modelo de vendas para estruturar em larga escala para condomínios verticais. Né? Então, é uma estrutura que a gente está querendo fazer para trabalhar com lançamentos de condomínios dentro de construtoras. Né? Então, a gente vai começar a modelar isso. Isso é um projeto de anos. Não é do dia para a noite que a gente faz isso, né? Porque tem que existir uma adaptação. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Isso, exatamente. Né? E aí, hoje, né, dentro eu gosto muito de trazer alguns conceitos aqui para elementar mais essa live sobre o que a gente sabe sobre o mito do empreendedor. Né? É um livro que eu aconselho todos vocês lerem, né? Quem não leu, leia. O mito do empreendedor resume o que muita gente passa hoje na empresa e não entende. Né? E ele começa a elementar desde o princípio. A gente, quando vai começar a empresa, e eu passei por isso, quando a gente começa uma empresa, a gente começa ali querendo fazer tudo. Então você vai ser o atendente, você vai ser o cara que vende, você vai ser o cara que gerencia, você vai ser o cara que faz tudo. E dentro de obra também, construtora também é a mesma coisa. Porém, quando as coisas começam a crescer, né, quando as coisas começam a tomar proporções, você necessita de contratar pessoas. E algumas empresas acabam contratando as pessoas que você confia, ou que é familiar, ou que não é, né, para delegar funções dentro do seu âmbito da empresa. E isso é um problema. Né? As pessoas acham que não é um problema, mas torna-se um problema a longo prazo, porque eu vi uma vez que foi o dono da GM Motors, acho que é GM, ele falou que uma empresa ela não se torna grande, ela começa grande. Então, todo mundo que for criar uma empresa, for empreender na área, e dependendo da área que você for empreender, você tem que começar a plantar os conceitos de uma empresa grande no início. Isso, perfeito. Né? Então, você tem que dizer, rapaz, vou fazer o meu plano de carreira, minha meta para minha empresa. Então, você vai fazer as divisões, você vai ter as divisões de metas. Por mais que você exerça no começo, que toda empresa tem isso, você exerça no começo todas as funções, você tem que fazer a divisão, para que no futuro você contrate uma pessoa para que não se encaixe nas suas características, mas que se encaixe nas características da empresa. O que é que minha empresa está necessitando hoje? É de uma pessoa assim, assim, assado. Então eu vou contratar, né? Acho que deu uma travada aqui. Deu uma travada. Travou? Voltou. Travou, mas voltou. Voltou? Então, é importante isso, que você contrate pessoas que sua empresa precise e não que você precise. Porque a gente acaba tendo que contratar pessoas que a gente acha que se encaixam com a gente, mas não é. Né? Com as características da empresa. Na parte da minha empresa hoje precisa de alguém que é especialista em vendas. Então, você vai contratar uma pessoa que seja assim. Né? Então, é importante que você tenha esse passo dentro dela. Né? E sempre pensando a longo prazo. Né?
a gente como empreendedor, né, nós como empreendedores, a gente precisa pensar a longo prazo, né? Então, se eu for criar um CNPJ hoje, qual o nome que eu vou colocar na minha empresa? Qual a marca? Eu tenho que pensar sempre daqui a 10 anos, mais para frente. Se eu for contratar essa pessoa, qual o plano de carreira dessa pessoa para dentro da minha empresa? Isso, exato. Né? Se eu for contratar aqui, se eu for fazer aqui um investimento, eu tenho que fazer um investimento pensando a longo prazo. Qual o retorno desse investimento? Né? Então, sempre a gente tem que entender que sua empresa ela vai precisar sempre respirar. Né? Então, principalmente numa situação que a gente está hoje, né, nessa situação de pandemia. Essa né? pandemia foi um grande ensinamento aí, né? Um grande ensinamento aí de várias coisas que a galera, que muita gente com certeza deixou para depois. Não, isso não é importante agora. E com certeza está sofrendo bastante por certas pedras que não foram colocadas direitinho no lugar, certas sementes que a galera não plantou, né? É uma coisa que muitos empresários, ou melhor, pessoas que não são ensinadas desde o início, eles não aprendem, são a área tributarista e a área da parte jurídica da empresa. E só se atentam a isso quando realmente o negócio fica ruim. Né? E é uma coisa que a gente precisa pensar desde o dia que você inaugurou a sua empresa. Né? Um bom contador, você precisa ter conhecimento de contabilidade, você precisa ter conhecimento jurídico, você precisa ter bons contratos. Na verdade, você vai fazer um grande investimento no início, né? Para você ter tudo isso aí bem amarradinho, mas você vai economizar muito lá na frente. E eu paguei esse preço. Né? Eu paguei esse preço muito caro por não ter pensado isso no começo. Né? Ou melhor, por ter negligenciado isso no começo. Né? Então, quando você pensa em você ter um bom contrato, e você contratar um bom advogado, e você contratar um bom contador, você tem que pensar na sua empresa daqui a 10 anos. Porque quanto mais você crescer, mais você vai ser processado. A verdade é essa. Não adianta você dizer, mas eu trabalho dentro da lei, você vai ser processado. Não adianta, porque vai ter gente invejosa, vai ter gente que vai querer ocupar seu espaço, vai ter concorrente que vai querer buscar uma brecha na sua empresa para querer lhe derrubar. Né? Então, infelizmente, nem todo mundo tem uma boa índole. Né? Nem todo mundo que trabalha com você tem uma boa índole. Às vezes pode até ter no começo, mas muda. Né? Então, assim, tudo que envolve dinheiro, tudo que envolve lucro, tudo que envolve distribuição de lucro, realmente muda pessoas. Né? Então, muda caráter, muda pessoas. Então, vai ter muita gente querendo lhe derrubar do dia para a noite. Então, infelizmente, a gente às vezes tem que pensar com a razão. Né? É sempre a razão e pouca emoção dentro da empresa. Para a gente que é engenheiro, é muito fácil negligenciar essas coisas, porque você fala, não, eu tenho que focar na obra, levantar prédio, faz fundação, faz isso, faz aquilo. Mas quando a gente vai a partir do momento que você sai de ser um cara que está tocando a obra para uma empresa, deixa de ser empregado, né? E passa a ter o seu negócio, a empreender mesmo, você tem que se preocupar com outras coisas que você completamente diferentes. Como você falou, o MBA de negociação e vendas. Por quê? Porque você precisa fechar mais contratos, você precisa negociar melhor, enfim, você precisa ter habilidades, skills, que você, como engenheiro prático da obra só, você não vai desenvolver. Então, você precisa desenvolver outras habilidades para você aprender como empreender. Né? Você vai aprender muito tomando porrada, né? Que a gente sabe que é o lema do empreendedor, né? Vai tomar porrada. Mas a ideia é que você tente se amenizar um pouco mais essas pancadas, né? Preparando melhor o terreno, que foi isso exatamente, né? Que a gente tem que se preocupar. Isso, exatamente. E uma outra dica que eu dou para vocês é que eu gosto de fazer até essa analogia. É que você transforme sua empresa numa McDonald's. Transforme sua empresa numa McDonald's. Mas como assim transformar? Vou vender sanduíche? Não. Você não vai vender sanduíche. Você tem que pensar como a McDonald's pensa. Você faz assim, rapaz, o que é que a McDonald's vende hoje? A McDonald's vende sanduíche. Não, ela não vende sanduíche. Ela vende a possibilidade de você ter um lanche pronto em um menor tempo. Que é no caso do drive, a experiência. Né? Então, muita gente ela não pensa na experiência do cliente, na jornada do cliente. E principalmente dentro da construção civil, o Lifetime View, que é o LTV, a gente vai falar sobre isso numa próxima live que a gente vai ter aqui, né, no YouTube, né, pelo Plantão Engenharia. Para quem tiver aqui, quiser acompanhar a gente depois dessa live aqui, a gente vai estar trazendo um dono de uma construtora para a gente conversar sobre isso. Né? E aí, o que acontece? Você tem que pensar sobre como a McDonald's pensa. E como é que a McDonald's pensa?
Basicamente, ela tem os manuais de operações. Primeiro porque você vai... o princípio da McDonald's foi a franquia, né? Ela conseguiu ter uma alta lucratividade quando ela franqueou o seu negócio. Então, quando ela espalhou o seu negócio. Ah, Caio, existem franquias dentro da construção civil? Existem algumas franquias que já construção civil. Mas assim, do meu ponto de vista, cada empreendimento que você lança, cada empreendimento que você constrói, cada casa que você vai lançar, que vai pegar um serviço de alguém, é uma franquia sua. Por quê? Porque dentro daquele negócio, porque eu considero cada empreendimento como um negócio diferente, né? Até porque existem parcelas diferentes de margem de contribuição para o capital de giro para a empresa de cada obra, né? E o pessoal que trabalha mais com orçamento, com BDI, gestão financeira, sabe disso. Que não souber, na live de hoje a gente vai explicar sobre isso, sobre os indicadores. E o que acontece? Você precisa ter manuais de operações. E como são esses manuais de operações? Basicamente, grandes construtoras têm os manuais de execução, né, dentro do canteiro de obras. Então, como assim, Kaique? Pô, é um livro grande que você tem que fazer baseado naquilo que deu certo na sua empresa. Por quê? Porque você não pode depender de pessoas. Pessoas aprendidas, né? Isso. Você não pode depender de pessoas dentro de uma obra, dentro da sua empresa. Pô, eu tenho um mestre de obra que trabalha 20 anos comigo. Muita gente que está aqui assistindo, que já vivenciou isso, deve se identificar. Eu tenho um cara que trabalha comigo há 20 anos, há 10 anos. Pô, se ele for demitido hoje, acabou minha empresa. Pois é. E isso não pode existir de forma nenhuma. Né? Isso não pode existir de forma nenhuma. Primeiro que ele é uma peça fundamental para o crescimento da empresa. Do mesmo jeito você. Do mesmo jeito você, como dono, né, a sua empresa não pode depender de você para sobreviver. Se você morrer amanhã, a empresa vai também junto, na falência. Então, a empresa é um outro elemento. As pessoas que vão compor a empresa é que vão fazer com que aquilo se torne sucesso. Então, é por isso que é importante os manuais de operação dentro de uma empresa, para que a empresa ela ande sozinha. Ela saiba tocar sozinha, caminhando. Então, o manual de operação, de execução, de tratamento com o cliente, né, com contratos, com vendas, como negociar. E isso vai fazer com que você crie, né, não é fácil, né, de fato, não é de maneira nenhuma fácil, não é do dia para a noite, tem que existir uma constância, né, com relação a isso. Então, todos os dias você vai crescendo um pouquinho. 1%, 2%, 3%, até você chegar no modelo que você achou que vai ser um modelo de sucesso, que ainda não vai ser. Porque tudo está em mudança. Gestão é algo que você não consegue prever. Por quê? Você consegue medir. Mas prever, você pode até estatisticamente imaginar. Mas hoje, antigamente, a gente investia em outdoor para gerenciar nossos leads. Hoje a gente não gasta dinheiro com outdoor. A gente gasta dinheiro com tráfego em redes sociais. Né? São lá onde está o nosso maior parcela de público. Então as coisas mudaram. A forma como mudar. Então, se você não muda também, seu negócio vai à falência. Né? Antigamente, você contratar um cara para o setor de marketing. Nem existia setor de marketing nas construtoras. Né? Poucas empresas. Hoje tem que existir um setor de marketing dentro das construtoras. Hoje forte, tem que existir forte. Hoje em dia as agências têm uma parcela de contribuição dentro do orçamento. Então, hoje as construtoras que têm uma visão mais à frente, elas separam parte do capital para marketing. Né? Então, para estruturar melhor, né, a aparência do Instagram, um site. Né? Então, tudo isso vai fazer com que você se resvale, obviamente, né, dentro da sua empresa por completo. Por mais que a gente ainda viva, né, em engenharia civil com o meio muito físico. Mas o que eu falo é... Muito tradicional, né? Mas você atrai no online para vender no físico. A verdade é essa. Você atrai no online para vender no físico. Né? Então, hoje você tem um Google e vocês fazem isso muito bem, né? A gente sempre... Eu não sei se vocês estão assim aqui. Você vai lá, vê o site de Ana Maria Braga, aí aparece Aldo Dória aqui do lado assim. Ou seja, o Aldo Dória tá me perseguindo aqui também. Aí o cara vai lá na Netshoes comprar um tênis. Aí Aldo Dória tá aqui do lado também. Rapaz, o que é isso? O Aldo Dória tá em tudo que é lugar. Tem que vender, como você falou. Tem que usar estratégias. A gente usa tráfego pago. Você vai abrir a geladeira, vai ter lá produto nosso. É isso aí. Então, antigamente, o que o pessoal fazia? Colocava o folder no ônibus, o folder no táxi, o folder no outdoor. Né? Então, onde você andava, tinha Coca-Cola, tinha não sei o que, de um lado do outro, do lado do outro. Hoje em dia é a internet, né? Mas aí o que é que o cara... Uma vez a gente entrou até num debate relacionado a isso. Você tem que estudar a cultura.
Você tem que estudar com quem você está trabalhando. Se você for uma cidade grande, você tem que investir nisso. Agora, Kaique, eu quero pegar projetos. Minha cidade é muito pequenininha. Minha cidade tem um só provedor de internet lá. Então, como é que você vai fazer? Você tem que pensar nisso também. Às vezes, um carro de som para uma cidade que tem 6 mil habitantes dá mais lucratividade do que um investimento em tráfego. Com certeza, com certeza. Então, na você verdade, tem... Isso, pode falar. na verdade, até para o pessoal, que provavelmente a maior parte do pessoal que está vendo aqui estão começando, né? Principalmente agora, acho que na pandemia, a galera focou muito em como adquirir clientes para o seu negócio, para a sua empresa, né? Por exemplo, eu sou orçamentista. Vamos pegar o caso aí do grande Aldo. Por exemplo, eu sou orçamentista. Minha especialidade é orçamento. Eu quero começar a pegar em trabalhos. Quero começar a pegar trabalho para mim, para eu começar a ter. Quais são as dicas? Qual é, tipo assim, o roadmap, né? Qual é a trilha que você dá para essa galera aí? Tipo, o que eu invisto, no que eu invisto, como eu posso captar clientes, enfim, várias coisas. Inclusive, tem um e-book nosso, tá no link da bio aí, como captar clientes usando as redes sociais. É gratuito, pode baixar. Mas fala aí, Kai, o que é que você diria, assim, o pessoal que está começando, assim, em uma área de especialidade e quer captar clientes nas redes sociais, online, ou, como você falou, se pegar uma cidade pequena, entender como é o mercado ali e usar outras fontes de captação de clientes, né? Vê só, o que eu uso hoje, né? Vou falar o que eu uso hoje para mim, o que pode dar certo para mim, mas também não pode dar certo para você, mas você tem que estudar isso, né? O que é que acontece? A gente sabe, a primeira coisa que eu estudo é onde é que está meu cliente, qual é o caminho que ele faz, né? Então, assim, a gente sabe hoje que quando um cliente ele vai atrás de um engenheiro, ele passa primeiro pelo arquiteto, né? Querendo ou não, ele passa primeiro pelo arquiteto. Então, o que é que você tem que fazer? A primeira coisa é fazer parceria com o escritório de arquitetura, porque é de lá os orçamentos, né? Ou seja, o primeiro orçamento que você vai fazer vendo, obviamente, do escritório de arquitetura com indicações. Kaique, com outra coisa que você pode indicar, corretores de imóveis. Então, quando o cara vai procurar um terreno, quando vai procurar um apartamento, ele procura um corretor de imóveis. Então ele vai, até porque para você entrar em condomínios fechados tem que ter um corretor de imóveis, né? Então você tem que ter parcerias com corretores de imóveis, porque eles vão te indicar. Obviamente, cara, e como é que eu faço para ele me indicar? Tem que dar comissão, não adianta. Não adianta, tem que dar comissão. Ele vai indicar porque é meu amigo, porque me achou bonito. Não, não vai. Esse é o mercado. Não adianta ele dizer, ele vai me indicar. Mas eu não devo dar comissão para arquiteto. Eu não vou dar comissão para corretor. É meu trabalho, então você também não ganha. Então você também não ganha. Toma lá, da cá. É negociação. Negociação, né? É isso que eu ia falar. Negociação. Ganha-ganha, né? Ganha-ganha. Ele também tem família para sustentar. Ele também tem seus sonhos. Então ele também precisa de dinheiro. Então nada melhor do que você dar uma comissão. Pô, Kaique, mas a comissão que o mercado dá é 5%. Eu estou começando agora. Eu vou dar 5%? Não, você não vai dar 5%. Porque primeiro você é um cara desconhecido. Você é um cara desconhecido. Sua empresa não é conhecida. Seu trabalho não é conhecido. Você não tem o que a gente chama de autoridade do mercado. Você tem que ter um atrativo melhor do que uma empresa Exato. que tem. Então, o que é que você faz? Você vai ter que aumentar a parcela de contribuição, de comissão que você vai dar para essas pessoas, para você mostrar o seu trabalho. Quando você tiver grande, aí você cobra, aí você reduz. Então, basicamente, você vai ganhar menos agora para você ganhar mais lá na frente. Então, aquela história que a gente dá alguns passos para trás agora, para dar vários na frente, né? Então, escritórios de arquitetura, corretores e, Kaique, infelizmente, na nossa profissão, são poucos engenheiros que a gente consegue fazer parceria. Infelizmente. É uma coisa que a gente diz, hoje em dia, principalmente nessa situação que a gente está hoje, ou o cara faz uma parceria de ganha-ganha, toca a obra do mesmo jeito, junto, porque é muito difícil. E é isso que a gente está dentro do Plantão Engenharia, para a gente quebrar esse paradigma, né, de que, eu não vou ajudar meu amigo porque ele é meu concorrente. Não é assim. Porque vai chegar um momento em que você vai precisar dele, né? Então, você tem que ser mais altruísta, né? Eu acho que falta muito altruísmo na nossa classe de engenheiros civis, de pensar também no próximo, de pensar no amigo do lado. Ele também precisa de você, né? E é o que a gente fala sempre, que você indicar o amigo e falar bem do trabalho do outro, você ganha mais, né? Então, cara, fulano é meu amigo, fulano pegou o orçamento. Não, cara, faz com ele.
faz com ele que o cara é bom, né? Não vai ganancioso, porque você vai perder mais na frente. E eu sempre faço isso. Cara, já tive inúmeros momentos que tem alguns parceiros meus que têm parceria com alguns arquitetos, quando eu vejo eu nem chego perto daquele arquiteto. Apesar de ter conhecimento. Porque eu sei que ali ele tem uma parceria. Agora, se por alguma aventura esse teu amigo tiver com uma demanda muito grande e ele não puder contratar mais pessoas, porque contratar mais pessoas é um gasto muito grande para a empresa, por quê? Porque você precisa treinar, a não ser que você traga uma mão de obra qualificada. E Mas treinamento também, né? Pois é. E aí, dependendo do serviço, não fica interessante. Então você indica o seu amigo. Você indica o seu amigo, ó, fulano, vai lá, faz, né? E hoje, por exemplo, você recebeu uma indicação, principalmente para você entrar em grandes indústrias, grandes empresas. Não ache que você vai entrar, por exemplo, numa multinacional para fazer uma reforma lá dentro, começando pelo galpão de expansão dela. Não vai. Você vai começar fazendo uma reformazinha de banheiro. Você vai começar trocando uma cerâmica. Você vai começar... Esse conselho é muito valioso, viu, cara? Esse conselho é muito valioso, velho. Você vai começar trocando um gradil. Lá dentro, você vai mostrar serviço, por mais que você vá para empatar. Não ganhe nada. Mas lá dentro, você vai mostrar serviço e numa próxima oportunidade, já você vai estar fazendo a expansão da empresa. Então, isso aconteceu com a gente. Quando a gente entrou, por exemplo, na Havaianas, a gente começou fazendo uma reforma de gradil. Dava o quê? Botava R$2.000 no bolso. R$2.000 e olhe lá, se você tivesse um prejuízo, a gente ia pagar para trabalhar. Mas é o que acontece. Você entrando... Deu um passo para trás para poder dar muito você entrando na empresa, você vai estar suave, você vai estar tranquilo. O importante é entrar. Depois que você entra, acabou. Só se mantém com um bom trabalho, fazendo o que se pede, porque essas empresas, elas são chatas na cobrança, né? É mais caro, mas eles querem, faz mais caro, acabou, né? Então, assim, são padrões, então você tem que trabalhar dessa maneira. Então, a gente trabalha com grandes empresas fazendo desse jeito. A gente pegou aí o Grupo Jorge Batista, a Acauã, a Volvo. Então, tudo isso aí a gente entrou fazendo um pouquinho. Entrou fazendo, trocando um registro, entrou passando um orçamento, entrou dando consultoria de graça às vezes, né? Então, infelizmente, a gente ajuda um pouquinho para que a gente possa ter retorno lá na frente. É difícil? É difícil. Eu já perdi vários contratos. Já perdi vários orçamentos. Recentemente perdi uma casa, o cliente chegou para mim, infelizmente isso acontece muito na nossa profissão, a gente passou o orçamento, ele achou muito caro, fiz pela taxa de administração, ficou bacana, ficou abaixo do que o pessoal falou, mas o que acontece? Ele disse que tem um construtor aí que fazia mais barato. Eu disse, o construtor aí, ele não tem nome, eu tenho. Então eu tenho meu nome a zelar. Então, na maioria das vezes, todos vão ter que demitir clientes. É melhor você demitir um cliente para que você mantenha a sua marca, né? E mantenha o seu padrão. Cara, eu trabalho assim. Se você quiser trabalhar dessa maneira, eu me responsabilizo por isso. Se você não quiser, tem qualquer Zé da esquina que faz. Sendo que existe um grande problema. O Zé da esquina faz, daqui a 2 anos, 3 anos vai dar problema, ele vai procurar uma empresa de respeito para executar. Mas a recuperação é sempre mais cara, né? Quando ele voltar para bater na sua porta, você ia cobrar X, cobra 2X que ele paga. Pode cobrar 2X, 3X que ele vai pagar. Aí, problema dele. Cliente que vem por preço, ele vai por preço. Perfeito. Eu ia falar essa frase agora. Não, ele nunca vai ficar. Né? Então, assim, é importante que você saiba com quem você está trabalhando, porque clientes também podem fazer com que sua empresa quebre. Né? E é importante... O cliente sempre vai ser o ativo mais valioso da sua empresa. Em todos os sentidos. Principalmente para lhe dar prejuízo. Então, é importante que você pense com quem você está trabalhando. E se esse cliente vale a pena. Se ele não vale a pena, demite. Se ele vale a pena, demite. Fala, cara, vou te indicar uma pessoa aqui que você pode trabalhar com ela. Bem, ele pode se dar bem com essa outra pessoa. Né? Então, assim, eu já vi vários casos de pessoas que vieram, fizeram o orçamento, ocuparam o nosso tempo, ocuparam o tempo da empresa, ocuparam o tempo da equipe técnica e não deu em nada. E tempo é valioso. Tempo é valioso. Então, assim, hoje, existem várias maneiras de a gente conseguir captar clientes. E essa é uma delas, né?
Eu digo também para muita gente o seguinte, que, que a engenharia, né, é a forma mais difícil de ficar pobre. Boa! Excelente isso aí, Kaique. É a Excelente. forma mais difícil de você ficar pobre. Ah, eu vou ser milionário sendo engenheiro civil. Não vai. Não vai. Você não vai. Você vai viver bem. Depois de 30 anos de empresa, e olhe lá se você não for demitido, porque o que acontece, por exemplo, numa situação que a gente está hoje, você fica, digamos, limitado a trabalhar para uma empresa por 20, 25 anos de carreira. Obviamente que quando você sair, você vai ser contratado logo por outra empresa de mesmo porte, ou porte menor. Mas aí o que acontece? Você, obviamente, existe os dois lados da moeda de você empreender e você não empreender. Então, se você quiser viver bem, você vai trabalhar para uma empresa. Agora, você vai trabalhar para ela o resto da vida. Você tem que viver pelaquela empresa, tem que morrer pelaquela empresa. Agora, se você quer passar um mês com 3 mil e outro com 300 mil, vai empreender. Porque empreender é isso. Um mês você ganha 3 mil, o outro você ganha 300 mil. E aí, o que é que entra nesse meio termo? A gestão financeira, né? A gestão de carreira. Porque muita gente, rapaz, fiz minha primeira obra, estou empreendendo, sou empreendedor, coloca lá no Instagram, sou empreendedor, sou empresário, sou não sei o quê. Primeira obra, ganhei 200 mil. Faturamento, 200 mil. Primeira coisa que ele faz é comprar uma Hilux. A primeira coisa que ele faz logo um financiamento de uma Hilux, paga R$ 2.000 por mês e não gerencia o capital. Não separa o que é capital de giro. Pô, ganhei 200 mil, o que é que eu posso fazer para aumentar a minha escalabilidade? Pô, vou comprar aqui uma bitoneira, vou comprar aqui esse caminhãozinho, vou comprar isso aqui, esse material aqui, esse martelete. Rapaz, aquilo Vou que eu investir, alugar... vou investir no marketing, na publicidade, na construção de marca. Entendeu? Continue andando de Uno. Continue andando de Uno. Entendeu? Quando você tiver o valor de 10 Hilux, aí você compra uma. Quando você tiver o Grande valor... Aldo, ó quem entrou aí, ó. Grande Aldo. Aí, ó. Aí, ó. A gente tava falando de você agora há pouco, Aldo. Isso aí é grande demais, esse cara aí. E aí, quando você tiver o dinheiro de 10 Hilux, aí você compra uma. Porque uma hora ou outra vai vir uma pandemia, como veio agora, e você vai precisar de capital de giro. Que eu estou vendo que muitas empresas não fizeram essa gestão financeira antecipada. Não fizeram. E é por isso que eu marquei uma live hoje com o Diego Dantas, que é o dono de uma construtora, que eu inclusive, já conversei com o Aldo sobre ele. Ele criou um método de análise tridimensional de custos, né, que maximiza, né, os lucros de uma construtora. Mas hoje a gente vai entrar no assunto de gestão financeira. A live vai ser pelo YouTube e já a gente vai ter essa live também. Mas aí o que acontece? É por isso que é importante que você tenha esse entendimento, né? Você está empreendendo, pô, minha primeira obrinha, botei no bolso aí 100 mil, 150 mil, vou tirar o meu salário, o salário, né? E eu falo pro pessoal aqui dentro da empresa e digo, rapaz, tu ganha mais do que eu. O cara, não, eu não ganho mais que o dono da empresa, não. Você ganha mais do que eu. Na maioria das vezes, as pessoas que trabalham para a empresa ganham mais do que o dono da empresa. Porque o que acontece? Para pensar comigo. Principalmente no início, né? Principalmente no início. O cara tem um faturamento, pagou o salário de todo mundo. Tu tira o capital de giro, tu tem a reinvestimento para dentro da empresa, você vai tirar aí o seu salário, depois de tirar o imposto, aí você sai com o seu salário no bolso. E aí o que acontece com o cara que trabalha para a empresa? Ele recebe o salário, ele paga só o impostozinho e acabou. Entendeu? Então você, como empresário, não acha que você vai ganhar mais que todo mundo. Pelo contrário, você vai passar 2, 3 anos da sua vida vivendo com pouco. Aprendendo a sua gestão financeira. Então você faz, pô, Kaique, hoje você tem... E aí onde você começa a pensar como complementar a sua renda. Você faz um investimento financeiro ali, você compra aqui, compra lá, volta para cá. Você vai criando metodologias que vão te dando te deixando mais robusto, te deixando com mais fôlego, né? Então vem uma crise dessa, vem um bocado de gente se acabando aí, fechando as portas, e você suave, tranquilo. Tem um capital para manter minha empresa por 7 meses. Tá suave. Enquanto tem muita gente fechando as portas. Então,
você tem que entender o que é capital de giro, você tem que entender o que é lucro, você tem que entender tudo isso. E muita gente não pensa nisso. Pô, vou comprar aqui um carrão, vou comprar aqui uma Hilux, vou viajar, vou para a Europa, vou para não sei para onde. E aí a empresa fica lá, vivendo no limite. Tem que ter os pés no chão, né? É gerar caixa, guardar caixa, reinvestir na empresa. Porque, inclusive, eu estava lendo muitas coisas recentemente sobre isso. E uma das grandes mudanças que vai acontecer no período pós-Covid vai ser a valorização do caixa. Porque se você pegar, eu vou entrar num cenário um pouco diferente, mas dá para fazer um paralelo. Se você pegar as startups agora, a cultura das startups era queimar dinheiro. Zero caixa. Não vamos zerar caixa, não. É queimar dinheiro. E agora todo mundo viu que é importante ter caixa. Exatamente. Então, eu tinha esse erro. Eu sou sincero a dizer que eu errava demais nisso daí. Demais. Por quê? Você é imaturo. Você não aprende isso na universidade. Às vezes nem seu pai lhe ensina isso. Às vezes nem tem conhecimento, né? Meus pais, por exemplo, trabalharam assalariadamente a vida inteira. Nunca empreenderam, nem nada do tipo, então nem tem um conhecimento, às vezes, para falar sobre isso. A paródia do pai rico, pai pobre, né? Exatamente. A paródia do pai rico, pai pobre, o livro do pai rico. Grande livro, inclusive. Fala muito bem sobre isso. Então, hoje você faz, Kaique, quantas pessoas investem na Bolsa de Valores hoje? Nós temos 200 e poucos milhões de habitantes. Quantas pessoas investem na Bolsa de Valores? Né? E quantas pessoas investem em conhecimento para poder investir na Bolsa de Valores? Eu digo hoje que o dinheiro que tu não ganhas hoje é pelo conhecimento que você ainda não adquiriu. Então, se você não ganha o dinheiro, eu quero ganhar 10 mil, você tem que investir 100 mil em conhecimento. Tem que investir 100 mil em conhecimento. Eu quero ganhar 20 mil. Conhecimento é a chave, né? Seja conhecimento prático da engenharia civil, seja conhecimento de investimento para você ter caixa para investir na sua empresa. Exatamente. Então, o conhecimento é a chave e o sucesso para qualquer carreira. Independente se você está trabalhando em empresa, se você não está, se você está criando uma empresa. Tudo que você investir, eu brinco com todo mundo aqui e falo, olha, essa semana eu comprei 3 livros. 3 livros, na verdade, o meu curso de negociações e vendas, que vai sair no futuro próximo, ele está baseado em mais ou menos 6 livros. Fora o MBA. Então, tudo que eu pude vender até hoje, eu vou falar relacionado a isso. Então, recentemente eu comprei 3 livros. Eu comprei isso aqui, tudo aqui que eu tenho é livro pra caramba aqui ao redor aqui. Tem hora que eu vou na livraria, eu compro 10 livros, 20 livros. E ler, tem que ler. Às vezes, eu leio, mas todo mundo tem uma forma de ler, né? Eu vou lendo o livro e vou triturando ele. Às vezes eu leio umas 10 vezes a mesma página e escrevo ele. E aplico. Aí por isso que eu demoro muito tempo para ler livro. Por exemplo, eu estou lendo um livro aqui sobre vendas, que é sobre esse cara aqui. Não sei se a galera dá para ver aí. Sim. Eu passei, eu acho que 2 semanas em 60 páginas. Porque eu vou lendo, eu vou triturando, eu vou escrevendo, eu vou associando com o que existe na realidade para eu poder fazer uma assimilação melhor. E aplicando. Então, eu demoro muito para ler um livro. Eu vi até uma brincadeira recentemente, porque agora, nesse período de pandemia, muitas pessoas não estão indo para a faculdade, ou não estão trabalhando, estão de home office, estão com tempo livre, e aí gastaram dinheiro para caramba em curso online. Que é certo, tudo bem, é certo. Mas aí a pessoa agora tem que comprar um outro curso online para aprender a aplicar tudo que aprenderam nos cursos online. Eu falo para todo mundo que quer fazer parte da nossa comunidade, primeiro que tem que fazer reserva de vagas, né? A gente tem lá uma porrada de cursos e mini cursos que a gente elabora com materiais para todo mundo. E através, inclusive, de parceiros, né? E aí eu falo para todo mundo o seguinte, olha, tu tá comprando isso daqui, mas tu tem que fazer. Tu tem que fazer e tem que dedicar tempo da tua vida para o teu conhecimento. Se tu não dedica... cara, não adianta o cara dizer, mas eu não tenho tempo. É mentira, todo mundo tem tempo. Tempo é a única coisa no mundo que todo mundo tem. Dinheiro uns tem, outros não tem, mas tempo todo mundo tem. Exatamente. E o que muita gente tem é desculpa. A verdade é essa. O que muita gente tem é desculpa. Cara, 1 hora no dia, 2 horas no dia,
na semana, no final de semana, o tempo que você passa numa fila de banco, o tempo que você passa no ônibus, né? Quantas vezes eu já não li ônibus, eu já não li livro em ponto de ônibus. Já li lá vários livros em ponto de ônibus. Agora ainda tem podcast também. Pois é, facilita, facilita. E, inclusive, isso foi o que meu pai falou uma vez para mim, e disse, cara, hoje em dia, ele tem 25 anos de formado, falou, cara, antigamente, hoje em dia é muito mais fácil você saber das coisas. Na minha época, se eu queria saber de uma coisa, eu ia para a fila de uma biblioteca para tentar achar o livro, para tirar essa dúvida e correr atrás de quem sabia. Hoje em dia, não. Hoje Bota em dia no Google. Hoje em dia tem informação até demais, né? E você tem que aprender agora a filtrar. A filtrar, perfeito. Hoje você tem que aprender a filtrar o que é bom, o que é ruim, né? E o que está ali na mesma coisa, que você já sabe. Né? Então isso é importante. Isso é importante até para o seu crescimento. Sabe por quê? Porque tempo é o ativo mais valioso das pessoas hoje. Então você não pode gastar tempo com aquilo que não vai te trazer retorno. Por isso que eu digo, não adianta você fazer 5 MBAs, não adianta você fazer 20 cursos, não adianta você comprar para dizer que está lá, não adianta você comprar 20 livros se você não faz e aplica. Porque você só acumula conhecimento. E dinheiro, a habilidade só se transforma em dinheiro quando ela é praticada, quando é colocada em pauta. E é aprendendo, às vezes, muitas vezes errando, que você consegue fazer isso. Isso. Não tem medo de errar, né? Todo mundo vai errar, todo mundo vai errar. Agora, a questão é aprender com ele. Tem uma frase emblemática, inclusive, de Thomas Edison, salvo engano. Thomas Edison. Ele falou, eu não achei 1000 maneiras eu não errei 1000 vezes, eu achei 1000 maneiras de não fazer. Exatamente. Então, quando ele estava na saga dele de encontrar a luz, né, a lâmpada lá e tal. A lâmpada incandescente. Foi exatamente ele que trouxe isso daí. E uma outra dica que eu dou para todo mundo aqui, além do conhecimento, é você se apoiar em ombros de gigantes, que é o que me ajudou muito. Né? Eu ia falar isso agora. Só para complementar, Kaique, eu ia falar isso agora, porque a questão, a gente falou esse ponto, só puxando esse gancho, da gente falou sobre curso, fazer curso, estudar e filtrar. Porque hoje a gente vê, o que mais se vê na internet hoje é o pessoal falando como fazer dinheiro fácil. Mas você vê um monte de gente ensinando como fazer dinheiro e ninguém de fato fazendo dinheiro. Então, várias fórmulas prontas que não existe. Você tem que estudar muito. Nada vem fácil, nada vem fácil. Não, e aí, bem não. Puxando isso aí que você falou de subir em ombros de gigantes, apoiar em ombros de gigantes, o foco é você ver as referências e ver com pessoas que têm comprovadamente, outras pessoas que fizeram, gostaram, ou você vê que aquele material de fato é valioso. Então, por exemplo, o Kaique é um dos maiores exemplos nesse sentido, porque ele tem um plantão de engenharia que são diversos cursos, é uma plataforma com gente que está na obra. Inclusive, os cursos são gravados na obra, inclusive. Sim. Assim como, por exemplo, a gente tem curso de Aldo Matos de orçamento de obra. Você quer uma referência maior de orçamento de obra do que Aldo Dória Matos? Não tem no Brasil. Pois é, assim como patologia também. Os meninos aí, Carim, Gil Deon, Matheus Leone, os caras são referência em patologia. No Brasil. Estão na prática, pô. E graças a Deus, são grandes parceiros meus, são pessoas que estão dentro do plantão de engenharia há muito tempo, né? São pessoas que são amigos meus mesmo. Alguns deles clientes também, né? Do plantão de engenharia. E isso para mim é uma honra. É uma honra, né? E outra coisa muito importante é o que a gente chama do mastermind, né? Que é o mastermind, que é quando... Resumindo o mastermind. Se você sentar numa mesa de bar para falar sobre negócios, e você vê que nessa mesa de bar você é o melhor da mesa, saia dela. Saia dela. Vá para a mesa quando você não é ninguém. Você não sabe de nada. Porque lá você vai aprender com essas pessoas. Então é basicamente isso o Mastermind. É você se unir com pessoas que têm que acrescentar na sua vida, na sua carreira, né, na sua empresa, e você entender um pouco mais. Né? Obviamente que você não vai deixar de ajudar outras pessoas. É importante isso. Mas é extremamente importante você selecionar as pessoas que estão com você, que dividem na mesma ideia, do mesmo pensamento, das mesmas metas e também mesmo da mesma ambição, né? Exato, cara. Perfeito. Eu acho que a gente resumiu bastante assim como o desafio de empreender, né? Porque é um desafio, a gente vai errar muito, vai acertar também. A gente acho que nessa 1 hora aí de live a gente conseguiu resumir bastante. Então,
acho que algumas lições que a gente trouxe você gerar caixa, acho que é uma das maiores lições, gere caixa, reinvista na empresa, tenha dinheiro, não queime tudo, guarde a sua reserva, não só guardar, mas investir também na empresa para o crescimento dela. Use os canais mais corretos para o seu negócio. Se você vai achar, pô, na minha cidade, para o serviço que eu quero oferecer, eu vou ter mais sucesso contactando um arquiteto, fazendo contato com um arquiteto, fazendo contato com, enfim, com outros parceiros, você vai fazer isso. Mas você fala, pô, não, eu vou ir para uma área que o melhor é fazer tráfego online. Então, invista nas suas redes sociais. Hoje tem tanta coisa aí, Instagram, Facebook, faz um grupo no Telegram, enfim, produz conteúdo que o pessoal vai vir atrás de você. Podcast, o pessoal vai vir atrás, não tem jeito. Se você produz um conteúdo de qualidade, o pessoal vem atrás. Pô, esse cara é bom, então eu vou lá, vou deixar um serviço na mão dele. Eu acho que esse é um dos pontos principais aí que a gente puxou. E aprender a investir em conhecimento, né? O conhecimento é a base de tudo, o conhecimento aplicado. Então, veja as pessoas que são boas para ensinar, que vão te ensinar na prática mesmo que você precisa aprender. Desenvolva outras habilidades, as soft skills, né? Chamar essa soft skills de jurídico, financeiro e também, claro, contábil. E também, claro, foque no aprendizado da engenharia civil de fato na prática. Aperfeiçoar a técnica, né? Aperfeiçoar a técnica de é importante. Perfeito. Eu só queria agradecer muito, Kaique. A gente tem uma parceria de anos. E de longos anos, né? Se Deus quiser, aí a gente vai fazer muitas coisas. Se Deus quiser. E também, só ressaltar um ponto que você falou que eu acho que é primordial aqui, deixar essa mensagem. Hoje o campo da engenharia civil, há muito tempo na verdade, né? É um campo muito cruel, vamos dizer assim, de competitividade. Enfim, a gente sabe, o Kaique já falou. Mas nós dois, como eu falo, o Plantão Engenharia e a 2B Educação. Nós somos parceiros de longa data justamente porque nunca teve isso e nunca vai ter. Exatamente. Então, fomentar isso porque é um ajudando o outro, ganha-ganha, né, Kaique? Exatamente. Velho, muito obrigado por ter participado aqui. O conhecimento que você trouxe foi sensacional para a galera aí. A gente traz um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? E aprende com as outras pessoas também. Então, pessoal, deixando aqui para quem quiser conhecer um pouco mais, para quem quiser reservar a vaga lá na nossa comunidade, reserve, aproveite, que em breve, quem sabe, você é selecionado para participar da comunidade. E já a gente tem aí uma livezinha com dono de construtora, com engenheiro civil, sobre gestão financeira para construtoras e para escritórios de arquitetura. Né? Então, estejam todos convidados lá no nosso canal do YouTube. Os links estão estão aqui, né, no nosso Instagram, né, e também está lá no nosso canal no YouTube. Só digitar lá Plantão Engenharia que você encontra. Beleza? A live é que horas, Kaique? Agora, de 8h35. 8h35. Então, a noite toda aí de ensinamento sobre como empreender na engenharia. Show de bola, muito bom. Isso aí. Cara, valeu, Kaique. Muito obrigado. Estamos à disposição aí do que precisar aí. Quando acabar esse moídozão todo aí, a gente vai para Salvador pra gente bater outro papo. Boa, bom demais comer uma acarajé. Show de bola. Valeu, Kaique. Infelizmente não pude lhe convidar para o maior São João do mundo aqui na Paraíba, mas... É isso, rapaz. Mas também foi cancelado, né? Mas ano que vem eu quero ver a galera de Salvador aqui em Campina Grande. A gente vai. Faz uma zoada aí. Vamos embora. Valeu, Kaique. Irmão. Muito obrigado, velho. Grande abraço. Tchau. Até mais. Tchau.